Bom dia a todos. Eu sou o Guilherme Rixen, vice-presidente comercial da Icatu. E, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos. Acho que hoje suspenderam aí o rodízio, né, para ajudar a gente aqui. Então, o trânsito estava um pouco complicado, mas queria agradecer a presença de vocês aqui. Em primeiro lugar, assim, para fazer a abertura, né, muito orgulho de fazer a abertura desse evento aqui com vocês. É um evento já tradicional para a Icatu, né, que é um encontro com gestores. E o nosso intuito, né, nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade exclusivo, né? Por isso que a gente escolheu aqui vários dos nossos gestores aqui que são referências e grandes nomes. É muito inspirador para a gente contar com pessoas desse nível para falar de planejamento financeiro, para falar também de diversificação de investimentos e também sobre o mercado de previdência, né? Para quem não sabe, a Icatu foi pioneira, né, é pioneira em previdência privada no país e teve alguns marcos importantes da indústria, como o primeiro de Fund of Funds, a arquitetura aberta de previdência, né, com vários gestores. Fomos a primeira a fazer a portabilidade digital e também PIX para aportes, né? Então, sempre tentando buscar a inovação. Esse evento é um marco importante para a gente porque faz parte da estratégia de aproximação da nossa arquitetura aberta, né, os gestores de fundos, aliada com a nossa produção de distribuidores e que fazem a parte comercial acontecer. Então, a gente é o elo entre um lado e outro de gestores e canais. Então, para a gente, esse evento, de fato, é muito relevante. Bom, só para não deixar de lembrar aqui os últimos recados. Bom, a gente preparou na agenda de hoje o encontro, né, para falar de 3 painéis, crédito privado, ações e um outro painel para falar de previdência e novidades. De um mercado que, só lembrando, ultrapassou mais de R$1 trilhão. Então, um mercado bastante relevante esse de previdência, tá? Então, eu queria chamar meu xará Guilherme, está aqui Argolo, que vai mediar o primeiro painel com os nossos gestores especialistas em crédito privado. Guilherme, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Sou o Guilherme Argolo, time de produtos de previdência da Icatu. Para mim é um prazer mediar hoje o painel com 3 gestores de referência do mercado de crédito privado. Então, queria chamar ao palco, por favor, Pierre Jadu, da Arx Investimentos, Antônio Correia, Icatu Vanguarda, e André Fadul, da Safra Asset, por favor. Bom, primeiro, obrigado por terem aceitado o nosso convite e a participação de vocês aqui hoje. Sei que é difícil tirar gestor da mesa, então agradeço por vocês dedicarem aqui esse tempo para a gente. Também deixar vocês à vontade a complementarem as respostas, a ideia é que seja um bate-papo, então, eventualmente, tendo pontos complementares, contrapontos, fiquem à vontade ao complementar a resposta um do outro, tá? Para começar, Pierre, a gente está num cenário de juros altos, né? A gente até diferente do que inicialmente previsto pelo mercado, se a gente pega o início do ano, por exemplo. E como é que você vê o impacto disso em relação aos ativos de crédito, às emissões que têm acontecendo? Como é que está o mercado nesse sentido de uma reprecificação aí de expectativa de taxa de juros? Perfeito. Bom, primeiro, obrigado aqui pela participação, pelo convite. Eu acho que assim, hoje a gente está num nível, um patamar de juros onde as empresas elas já conviveram com isso durante muitos anos no Brasil, né? Salvo ali o período pouco antes da pandemia, assim, operar ali ao redor de 10%, eu acho que não é um patamar que eu diria que é inviável para as companhias, né? Já é um cenário onde pelo menos o empresário brasileiro já está acostumado, né? Eu acho que mais importante do que o nível de juros que está do ponto de vista de risco das empresas são as outras variáveis, né? Uma coisa é você estar num cenário de juros de 10%, porque o país está crescendo, o desemprego está baixo, etc. O outro é você ter que parar a queda de juros em 10%, porque você tem
dúvidas quanto à capacidade do governo de estancar os déficits fiscais, né, e começa a questionar a capacidade do governo, a sustentabilidade do governo, né, e aí você começa a ter pressões no câmbio, pressões nos juros longos. Esse ambiente eu já não acho que é um ambiente tão tranquilo do ponto de vista das companhias, né? Então aqui, de fato, eu acho que você está numa situação onde você vai demandar, em algum momento, né, um freio de arrumação do governo, mas o fato é que hoje a foto ela não é tão feia, mas o filme que você está esperando para frente é muito incerto, né? Eu acho que essa incerteza ela é mais relevante para as empresas, né, e para o ambiente de risco do que necessariamente falar se 10% é alto demais ou não para as empresas, né? Eu acho que se o juros estiver a 8, ou a 9 ou a 10, não é isso que vai tornar uma empresa viável ou não, né? Agora, quando você olha as outras variáveis e o caminho que está tomando a economia, aí sim você pode ter um evento onde as pessoas começam a ficar receosas de fazer novos investimentos ou de consumir, e aí meio que fica uma profecia autorrealizável, né? Então, eu acho que isso hoje é o que deixa um pouco de receio quando a gente olha para a saúde das empresas, né? Quando a gente olha o nível de juros para o alocador, a gente acaba vendo que esse é meio que um sweet spot para o crédito privado, né? Você tem um juros que ele não é inviável para as empresas, mas ele também não é baixo o suficiente para o investidor ter apetite para ir para equity, multimercado. Então você vê que todo o fluxo está indo para renda fixa, né? E quando vai para crédito, vai sobretudo para aqueles créditos mais defensivos, né? Então, do ponto de vista assim, da indústria de fundos de crédito privado, assim, é meio que o sweet spot ali, né? Você vê que quando os juros chegam perto de 7, você começa a ter saída de recursos da indústria de crédito privado aí para uma tomada de risco maior, via ações, multimercado, fundos imobiliários, etc. E quando o juros está muito ali acima de 10 também, você começa a ter um flight to quality, que aí, assim, compra CDB de banco grande e vai para casa, né? Legal, obrigado. Antônio, ainda sobre os juros altos, PCA mais 6, bastante concorrência aí para produtos de crédito, mas com a resposta do Pierre a gente entende que ainda está sustentável do ponto de vista das empresas, né? Que apesar de alto ainda não liga um alerta maior. Você acha que, apesar de altos por mais tempo, essa realidade se confirma ainda, ou o período que vai ficar alto pode ser um sinal de alerta para o futuro em relação à saúde das empresas com esses níveis de juros nominais mais altos por um período mais longo? Bom, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui. Acho que o Pierre já, né, respondeu boa parte aí dessa pergunta. Acho que só complementando, acho que a trajetória faz diferença, né? Então, quando a gente sai de juros ali de 2, 3, 4, 5%, vai até 14%, você pega as empresas com uma estratégia de alocação de capital, numa dinâmica de crescimento, né? Uma dinâmica de maior permissividade com alavancagem, né? Agora não, agora a gente saiu lá dos 14, estamos ali no 10, esperava-se que fosse cair mais, agora a curva de juros futuros já embute aí quase 200 bips de alta, mas, de fato, não é que deu tempo das empresas voltarem a entrar na estratégia de crescimento acelerado e de maior criatividade, vamos dizer assim, né? A janela de equity, por exemplo, segue fechada, então alguns follow-ons foram feitos para desalavancar, né? Não foram follow-ons para novos projetos, de maneira geral, então quase todos que a gente viu aí foram remédios, né? Então a gente viu aí Ambipar, né, Aeres, DASA, Rapvida. Então, foram feitos no âmbito de reestruturação da estrutura de capital mesmo, né? Então, acho que a trajetória faz diferença, né? Se a gente veio quando a gente veio lá do juros muito baixo para muito alto, é que pegou a casa desarrumada. Então, quando a gente olha estruturalmente, não deveria ser um nível de juros, como o Pierre comentou, muito, que deveria bagunçar muito as empresas, porque, bom, ninguém sabe dizer qual é o juro real de equilíbrio, né? Isso é algo que não é medido, né? Acho que tem muita gente inteligente tentando estimar, mas agora mudou um pouco, seria 4 com 5, inflação 3 com 4. Então, assim, qual o juro de equilíbrio aí de longo prazo nominal, sei lá, 7 com 9? Então, também não é uma coisa assim que deveria fazer com que as empresas não ficassem viáveis, né? O que eu acho que, só para trazer uma outra vertente para essa pergunta, o que eu acho que reafirmou a nossa
preocupação e nosso dever de ser muito preocupado com as estruturas do financiamento, né? Então, a gente aprendeu, mais uma vez, que os covenants de alavancagem, as proteções que você bota nas dívidas, são muito importantes para que, em momentos como esse, que as empresas estão mais alavancadas do que deveriam, você poder sentar, conversar e, conjuntamente, chegar num novo arranjo ali para aquela estrutura de capital da empresa. Então, a gente viu, por exemplo, muitas empresas que a gente aprendeu que os covenants de alavancagem não eram assim tão protetivos, né? Então, só para dar um exemplo, a gente viu muitas empresas que ficaram muito alavancadas em um nível de juros muito alto e que conseguiam ludibriar os covenants e continuar a vida. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai agregando para dentro ali do nosso dia a dia, para se proteger em eventos macroeconômicos, que é um pouco do teor da tua pergunta, né? Que sejam adversos. Mas eu não acho que a gente, apesar dessa reprecificação muito relevante da curva, né, eu não acho que tenha mudado radicalmente o cenário ali, do ponto de vista de risco e retorno, não. Tá? Legal, obrigado. E, Fadu, mudando aqui um pouco a pergunta, falando agora um pouco de prazo médio, né? A gente viu, no último ano, principalmente, um fechamento do spread relevante. Como isso está impactando o prazo médio das emissões, né? Imagino que os emissores estão gostando desse spread apertado para emitir dívidas mais longas, mas, ao mesmo tempo, o gestor ali com o desafio do carrego, né, de trazer rentabilidade para o fundo. Como é que fica, na sua visão, o prazo médio das emissões? Tem mudado muito? Um pouco da sua visão sobre esse assunto, por favor. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, até pegar um pouco da resposta anterior em relação a essa questão do que a gente tem que se preocupar mais, né, e aí, em relação à questão do prazo médio, e até mudar um pouco a ótica, né? A gente se preocupa muito em relação que é a nossa obrigação, né, em relação às empresas, mas também olhar em relação a nós, né, do lado do investidor, né, nós aplicando nessa empresa. Claramente, dado esse fluxo, né, como o PR comentou, fenomenal que está vindo para o crédito, né, diversas variáveis contribuem para isso, inclusive a questão da taxa de juros, isso vem impactando não somente nos prêmios de crédito, né, obviamente, como também na dilatação dos prazos e na redução dos covenants. Esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. O mercado hoje, as empresas vêm aproveitando, como aproveitaram, né, diversas situações, em 2009, em 2016, em 2019, 18, 19, esse forte fluxo de crédito privado para flexibilizar os covenants, para reduzir os prêmios de crédito e para dilatar o prazo. Isso acaba virando, em algumas vezes, armadilhas dentro dos portfólios. Então, claramente, você vê as empresas aumentando cada vez mais os prazos, né? Não somente nas estratégias incentivadas, que é da natureza do ativo. Isso aí eu vejo de uma maneira saudável, de uma forma sadia, é para ser um investimento nesse prazo. E agora, no juro real de 7, quase, é maravilhoso. E na esteira disso, você está tendo as emissões institucionais com um patamar de prêmio muito baixo e com uma duration cada vez maior. Isso a gente já viu com um pouco mais de crítica. Então, as empresas têm aproveitado esse momento. É natural, é sedutor você tentar capturar aquele carrego adicional com esse prazo, mas, dado a volatilidade de mercado e como a gente já observou em eventos não tão distantes, isso acaba afetando muito o portfólio de uma maneira geral, acaba virando, como eu disse, uma armadilha. Então, a gente não gosta desses prazos mais longos na estratégia institucional com o patamar atual de prêmio, justamente por conta desse risco ali quando a gente fala de mandatos high grades, né? Obviamente que a gente tem que especificar o mandato. Um mandato mais volátil talvez faça mais sentido, né? Não é discriminar o perfil do que está vindo, mas ter o discernimento e a cautela de não cair nessa situação, não validar a flexibilização dos covenants, mais do que nunca. Por quê? Porque o dinheiro queima, né? O caixa queima. Você recebe um fluxo muito grande rapidamente, você é obrigado a investir. Porque qual que é a pergunta que todo mundo faz? Como é que está seu carrego?
Como é que está? Como é que está o carrego? Você vai falar assim, pô, meu carrego está próximo de CDI mais 10. Nossa, o carrego está muito baixo. Mas aí você olha o patamar das emissões, né, as emissões estão vindo ali abaixo de 1. Você tira 0,5% de ADM, às vezes até um pouco mais. Mas o que você tem de caixa que não remunera, o que você tenta compensar? Vamos aumentar o prazo, vamos aumentar a duration. E aí você suporta uma volatilidade como teve no primeiro semestre de 2023 ou no final de 2019. Vamos expurgar a Covid, né? A Covid foi um caso à parte. Então a duration é algo que claramente está vindo cada vez mais dilatada, né? Assim como a flexibilização dos pobres. É importante reforçar esse ponto, como realmente foi colocado, é um ponto muito, muito, muito sensível. Isso evita muitas barbeiragens, mas ainda assim é algo para ficar do nosso lado, né? Do lado da gente alocando a responsabilidade. Obrigado, Fadu. A pergunta do carrego está sempre presente, hoje não vai ser diferente, a gente vai chegar nela aqui em algum momento. Mas antes de falar do carrego, ainda no spread, olhando de fora, né, não estando no dia a dia da gestão de um produto de crédito, a impressão que passa é que também tem uma dispersão muito grande, né? Você comentou que tem emissões institucionais vindo a spreads muito baratos, mas a impressão que dá olhando de fora é que tem uma simetria de preço meio que para os dois lados, algumas para cima, outras para baixo. Como é que fica, Antônio e os demais, se puderem complementar também, por favor, como é crítico a seleção dos ativos nesse momento, né? Como é que fica para montar a carteira, né? Tem algum spread mínimo ali que justifica a entrada no papel? Como separar o joio do trigo? Entendo que nesse momento de dispersão fica cada vez mais sensível à seleção do ativo em si, né? Eu acho essa é uma pergunta que dá para olhar de vários ângulos, mas eu acho que a dispersão dos spreads, quando você olha índices, né? Você paga o IDA da Ambima, o IDEX da JGP, ainda tem um spread ali entre os ratings um pouco mais baixos e os AAAs, vamos chamar assim, que é um spread razoável, mas eu acho que é bem diferente do que a gente via ali ao longo do segundo semestre do ano passado. Tá? Tentando trazer um pouco de qualitativo, né? Depois dos eventos ali de lojas americanas e de Light no início do ano, a gente teve uma abertura meio generalizada dos spreads. Não foi uma abertura irracional ou motivada por vendas forçadas, como foi lá no Covid. Foi uma abertura que fez sentido, né? Pelo menos eu acho. Assim, né? Então, os AAAs abriram menos do que os AAAs, que abriram menos. Então, assim, foi realmente uma reprecificação de risco. No entanto, eu acho que gerou muita oportunidade dentro dessa dispersão. Quando a gente olha o segundo semestre do ano passado, aqui eu vou falar de maneira mais assim, generalizada, não é verdade, né? Obviamente tem exceções, mas a gente olhava, por exemplo, todas as empresas de varejo pagavam pelo menos CDI mais 5, CDI mais 6. E tem empresas de varejo em situações diferentes, tipos de varejo diferentes, com covenants, garantias, estruturas de capital diferentes. Então, esse é um exemplo. O setor de saúde, que vem passando por um ambiente desafiador, todas as empresas começaram a negociar CDI mais 5, CDI mais 6. Né? Então, a Apivida, antes de fazer follow-on, antes de vender ativo, negociou a CDI mais 6. Então, acho que tinha muita oportunidade interessante. A gente especificamente fez um certo rotation da carteira para focou, né, diminuir o rating médio da carteira. Hoje, eu acho que essa dispersão é bem mais justificada e eu acho que não gera tantas oportunidades. O que a gente vê de diferenciação de spread tem dois motivos, na minha cabeça. Um deles é que os AAAs estão com spreads muito baixos. E aí eu acho que o nível de spread no mercado como um todo chegou num nível historicamente baixo, e aí acaba que o foco tem sido em empresas que, em teoria, tenham realmente menos probabilidade de trazer um problema. Então, você concentra muitas carteiras, e isso acaba levando até o gestor, em última instância, a focar em ativos mais curtos, né, que é um pouco da pergunta anterior. Né? Então, a gente tem visto, por exemplo, muito sucesso dos bancos em emitirem LFs de 2 anos. Né? Porque o cara rentabiliza parte do caixa ali sem aumentar muito a exposição nem em duration, nem em risco de crédito. Tá? Então, essa é uma das justificativas que eu acho que não é oportunidade, acho que até o contrário, acho que está no nível já que não paga as contas, né, que é um pouco do que o Fadu trouxe aqui. Do outro lado, o que justifica essa dispersão para os rating mais baixos é que ainda tem empresas ali, dos mais variados setores, que
poucas empresas que justificam esse spread mais alto quando a gente olha para os índices todos, tá? Ambima, qualquer dos índices, que é empresas que realmente em processo de turnaround. Tá? A gente acha que tem uma oportunidade ou outra para ser pensada ali, mas eu acho que é justificável. Tá? Então, eu não acho que essa dispersão hoje em dia é um grande poço de oportunidade necessariamente, falando de maneira mais ampla, mas ela existe sim. Historicamente, né, a gente vive outras crises aí, né, recentemente, a gente vê que é relativamente comum. Né? Você tem uma crise de confiança de crédito que gera ou não resgate na indústria. Num primeiro momento, o que acontece é que a alocação volta para os ativos mais óbvios. Né? Ninguém quer estar no próximo problema. Né? Depois isso vai se equilibrando. Eu acho que hoje já está equilibrado. Assim, eu acho que hoje a curva não é uma curva que não faça sentido. Só para dar um exemplo, né, eu falei que o varejo, como um todo, estava negociando tudo a CDI mais 5, CDI mais 6. A CIA, que é uma empresa que, poxa, é um varejo super atacado, né? Atacado no sentido de sendo atacado, né, por todas as concorrências possíveis, né? Está fazendo agora uma rolagem de dívida de 5 anos a CDI mais 2. Então, não dá para dizer mais que, poxa, tem uma... Acho que a curva como um todo está fazendo sentido. Então, não acho que a dispersão hoje gera uma grande oportunidade, tá, para ser sincero. Acho que voltou business as usual ali, você tem que ir escolhendo as alocações no micro ali, caso a caso. Tá? Legal, obrigado. E agora sim, falando do Carrego, Pierre, como bem comentado aqui, está tendo um fluxo grande de entrada, né? A gente teve um ano passado mais desafiador para a indústria, agora o movimento se reverte, né? Você vê um fluxo de entrada bem interessante para os fundos de crédito esse ano. E como é que fica a questão de Carrego e principalmente, né, como o Fador até comentou um pouco, caixa, né, tá um pouco mais do que o neutro, ou não, está alocado, né, como o gestor quer mesmo, a estratégia manda, ou como é que está essa parte de Carrego versus caixa, dado o fluxo rápido de entrada de dinheiro, né, que acaba dificultando um pouco para escoar isso na alocação? Perfeito. Bom, é natural que nos últimos meses o carrego de todos os portfólios vem caindo. Né? Conforme os spreads vão fechando, enfim, naturalmente você vai antecipando parte do ganho, o carrego das carteiras vão reduzindo. Né? E aí eu concordo bastante com o Fadu, né, e com o Antônio. A gente tem visto, de fato, acho que talvez por parte dos gestores, uma diligência um pouco maior em relação a tentar buscar um carrego maior. Né? O que você viu muito em 2019, 2018, por exemplo, muitos gestores alongando a carteira para tentar pegar um pouquinho mais de carrego no ambiente de spreads baixo. Né? E hoje você não vê isso, muito pelo contrário. Né? Você vê os gestores tentando, de alguma forma, se defender desse ambiente onde os créditos mais óbvios eles estão com spreads mais baixos. Né? Mas como que você faz isso? Né? No final do dia, pelo menos para a gente busca evitar alongar a carteira, e procurar algumas oportunidades onde no final do dia eu estou sacrificando mão um pouco de liquidez para ter um carrego um pouco melhor. É assim que a gente busca defender o carrego do nosso portfólio. Então você vai olhar um pouco mais de produto estruturado, como FDICs, né, operações de securitizadoras, né, onde você tem um bom lastro, você consegue uma emissão AAA, só que com uma precificação adequada ao risco. Né? Só que não tem mágica. Né? São operações que têm muito menos liquidez no mercado secundário. Então, você abre mão, sim, um pouco de liquidez. Você pode pegar alguns setores que têm um risco de crédito bom, porém são emissores que são muito grandes. Né? Você pega, por exemplo, locadoras de veículos, são setores que as empresas estão muito presentes no mercado local e meio que todo mundo está tomado até o talo do limite. Entendeu? Então, elas acabam, mesmo sendo um AAA com bom risco de crédito, pagando um prêmio muito maior do que os outros AAAs. Só que não tem segredo. Se você monta uma posição maior nesse tipo de alocação, você vai abrir mão de liquidez, porque está todo mundo até o talo. Se tiver que vender, você não tem tanto comprador na outra ponta. Né? Então, o jogo é um pouco esse, né? Para você tentar evitar de alongar seu portfólio com spreads muito baixos, o que a gente tem feito é, às vezes, buscar um pouco mais de criatividade, mas a gente acaba abrindo mão de liquidez. Né? Em termos de caixa, a gente tem mantido caixa em níveis neutros. Assim. A gente não tem carregado mais caixa e também não tem deixado o caixa mais alto.
né? Acho que a nossa estratégia tem sido mais buscar algumas oportunidades ali onde você abre um pouco mais mão de liquidez para melhorar um pouco o carrego do fundo, né? O que a gente quer evitar, e aí eu concordo com o Fadu, é você ficar alongando papéis num cenário de spreads muito baixo, e um nível de spread que, na minha opinião, assim, não é sustentável, né? E não é sustentável porque quem dita preço no final do dia, no médio e longo prazo, não são as assets, né? O maior bolso são dos bancos. Então, assim, é um nível de preço onde os bancos não estão financiando as companhias high grade. Então, na hora que as assets, principalmente as assets ligadas a banco de varejo, que é quem está com um fluxo de captação muito grande, pararem de captar, o próximo comprador marginal que tem profundidade e pode dar vazão a emissões de 1 bi, 2 bi, são os bancos. E eles não dão dinheiro nesse preço. Isso foi exatamente o que a gente viu em 2019. Né? As assets pararam de captar, ali por outras razões, porque o cenário estava super bom, os juros caíram, eles começaram a ir para equity multimercado, né? Que é um pouco diferente, mas fato é que quando as assets pararam de captar, o próximo comprador marginal eram os bancos e a precificação dos bancos era outra. E aí você teve que ter uma correção, né? E você quer evitar de ter essa correção sentado num portfólio de 5 a 10 anos de duration. Sim. Legal. Bom, Fadu, a gente comentou aqui um pouco, né? Os prédios fechando, AAA principalmente, prazo médios mais curtos, a defesa de não alongar muito a carteira. E tem muito fundo no mercado D0, D1, de prazo de resgate, AAA, fluxo grande de recursos entrando. Você acha que uma estratégia de defesa, eventualmente, a gente vê alguns desses fundos fechando para captação temporariamente, é algo que está no radar ou estamos longe disso? Como é que vocês enxergam um pouco dessa parte mais defensiva aí do fundo? Eu acho que quem ainda não fechou deve estar tendo essa discussão diariamente, né? Acho que é um ponto curioso. Eu só queria complementar, eu gostei muito da visão do Pierre em relação a essa questão dos prêmios sustentáveis, que vai em linha com a resposta desses fundos de D0, né? O que esses fundos de D0 têm procurado? Tem procurado operações bancárias curtas. Então, quem que está enchendo o próximo comprador de dinheiro barato? Né? Os próprios fundos de D0. Quando você vai e monta uma estrutura de CDB ou LF, enfim, você olha o nível de prêmio, por que os bancos ainda estão tomando esses recursos, mesmo com esse patamar, para esse prazo, se eles estão sem bancão, a gente não pode citar nomes, mas que está um processo assim, aberto, né, já desde o ano passado, de recompra de dívida. Então, ele vem aproveitando isso para oxigenar. Fundo D0, fundo D1, naturalmente, é da natureza do produto, é justamente tentar pegar o que dá nessa modalidade. Essa modalidade sempre trouxe muito retorno. Por quê? Porque você sempre tem alguém precisando desinvestir disso para gerar caixa para entrar numa alocação mais estruturada, mais longa, enfim. É aquele funding ali de curto prazo de uma estratégia de menor liquidez, e aí quando ele precisa sair, um fundo de maior liquidez vai lá e aproveita aquela oportunidade também no secundário. Fechar ou não fechar o produto, acho que você tem bons argumentos para os dois lados. A gente ainda tem um mercado muito construtivo em relação a operações curtas, ainda tem um prêmio que justifique, você tem uma oxigenação ali da carteira natural por conta dos fluxos, obviamente que pelo tamanho, isso fica cada vez mais difícil. Quando você coloca em produtos nichados, né, e com o movimento de 2023, isso a gente cansou de ver no mercado, né, quando é muito específico num setor, e aí generalizando bem, né, foi um setor corporativo, quem que virou a sensação? Os produtos financeiros. Então, você teve um crescimento muito grande da estratégia exclusivamente de ativos financeiros, né? Então, você expandiu, que ajudou também a comprimir os prêmios dos bancários, que eram uma água, uma fonte que os outros fundos D0 também bebiam. Esse fluxo ainda deve continuar, né? Não é um fluxo desprezível. O patamar parece errado, mas parecia que estava errado quando os bancos estavam ali em 2 anos próximos, isso aí pegando primeiríssima linha, né? Estavam negociando 2 anos próximos a 0,50, de repente a 0,40, de repente 0 não faz sentido, né? O financeiro, o incentivado, você ainda tem a questão do benefício tributário que você grossapa, mas corporativo não tem sentido nenhum, né? Bancário também.
Então, enquanto a gente tiver as oportunidades que a gente tem hoje, ainda tem uma discussão para o D0. A questão toda é onde, é uma discussão particular de cada casa, né? Qual que é o ponto de equilíbrio para isso. Enquanto você conseguir fechar a conta ali, de quanto você tem de custo, quanto você tem de carrego, e no final você está entregando algo que faz sentido para aquele mandato, e é importante sempre reforçar a questão do mandato, né? Você mantém o fundo aberto. É isso que prevalece no final do dia. Legal, obrigado. Pierre, o Antônio comentou um pouco do setor de varejo, agora o Fadu também comentou um pouco de alguns setores. Falando um pouco de análise de ativos e setores, né? Tem setores que vocês gostam mais, gostam menos, setores que eventualmente até vocês nem olham. Na parte aqui, um pouco do dever de casa ali na análise, como é que funciona um pouco essa parte de setorial versus risco e spread que você demanda em relação a um setor específico? Perfeito. Óbvio, quando você fala de setor, qual que você gosta, qual que você não gosta, você sempre tem que ponderar qual que é o preço que você está pagando, né? Eu gosto de setor onde a empresa já está madura, é um cash cow, não precisa investir nada, né? Mas, obviamente, isso aí vai estar no preço. E aí eu puxo um pouco a resposta que o Antônio fez há pouco tempo. Eu não vejo muito low-hanging fruits assim, no mercado, né? Então, eu acho que o nível de preços hoje reflete o que a gente está vendo. Um ambiente de alta incerteza, onde você não tem disposição a tomar risco. Então, quando você olha setores muito cíclicos, né, como varejo discricionário, porque falar de varejo é um pouco amplo demais, né? Você tem varejo alimentar, enfim. Mas o varejo discricionário, por exemplo, você vê que tem um receio grande em entrar nesse setor, né? Sobretudo para empresas com margens mais baixas, né? Ou com alavancagens mais altas, né? Pode ser uma oportunidade? Pode, mas vai depender um pouco do macro, né? Se confirmar o macro que está nos preços de câmbio, juros, etc., assim, me parece que não vai dar certo o investimento, né? Agora, se você olha historicamente, né, você pega, sei lá, um papel de Magazine Luiza, que até 3 anos atrás era o queridinha do mercado, hoje negocia CDI mais 10. Né? Só que assim, eu também não tenho apetite de ir lá e alocar, né? Com esse cenário macro, assim, eu não vejo, dentro dos meus mandatos, que são mandatos high grades, assim, eu não vejo por que alocar ou aumentar a exposição num setor tão exposto a uma deterioração macroeconômica, né? Então, assim, hoje a gente tem, de novo, preferido setores mais defensivos, só que aí você entra um pouco na questão de, ok, mas os setores defensivos estão com preços amassados, né? Então, como você faz? Aí volta um pouco a questão de buscar operações um pouco mais estruturadas, né? Então, você tem hoje, se eu pegar o consignado, né? Você tem muita operação de FGTS, ou consignado INSS, consignado estadual, que está num bom momento para entrar, na minha visão, né? Porque você tem alguns riscos nesse tipo de operação. Obviamente, você tem que olhar bastante os detalhes da operação, como é que foi estruturado, o risco de fungibilidade, né, como é que foi feita a cessão, enfim, não vou entrar nos detalhes aqui, mas os principais riscos, geralmente, dessas carteiras é descasamento de taxa de juros. Então, você vê que os portfólios que apanharam foram os portfólios originados em 2020 e 2021, com juros muito baixos, o juros subiu, geralmente eles têm um ativo pré-fixado e um passivo pós-fixado, e aí você fica descasado, né? Aqui você está na ponta oposta, né? Se você pegar operações originadas em 2023, né, com juros a 13, elas estão com access spread super saudável, né? Então, é esse tipo de operação que você consegue, que na minha opinião é onde está a melhor relação risco-retorno, esse tipo de operação estruturada. Mas, de novo, não tem mágica, né? Você vai abrir mão de liquidez. Você não vai ter a mesma liquidez que você tem numa Energisa, Neoenergia, etc., que você tem num FDIC de consignado INSS, independente de quem for o originador do FDIC, né? Certo. E, Antônio, agora falar um pouco do mercado de forma geral. Em um curto espaço de tempo, a gente teve 2 eventos bem relevantes, né? Covid e depois os eventos de crédito do ano passado. Olhando hoje, Export, né, pós-evento, a gente vê que o mercado passou bem, né? Hoje é um mercado crescente, novos entrantes, várias casas de multimercado, até equity, montando equipes e books de crédito. Então, dá para dizer que o mercado passou bem pelos eventos recentes dos últimos 2 anos.
E acho que isso é positivo do sentido para o investidor final, mostra um pouco da robustez, da solidez do mercado, né? Então, vocês como gestores de crédito, que por um momento ali teve, né, bastante questionamentos em relação à perenidade do mercado, como é que hoje você enxerga, né, do outro lado do túnel o momento do mercado para frente e um pouco do que passou? Passou bem relativo, né? 2 anos foram 10 anos de envelhecimento aqui, né? Mas, brincadeiras à parte, eu vou fazer gancho com as 2 últimas perguntas. Essa questão que tem a ver com essa também, né? Essa questão dos setores, por exemplo. Cara, o Brasil é um país em desenvolvimento, né? Em vários aspectos, né? Então, os setores foram mudando muito com o tempo também. Está até difícil responder. Então, desde que a gente tem um mercado um pouco mais desenvolvido de crédito, mercado de capitais, distribuidora de energia elétrica, por exemplo, que é uma coisa concessionada e que, poxa, totalmente previsível, já passou por um monte de mudanças, né? As distribuidoras ficaram sobrecontratadas, surgiram as bandeiras tarifárias, depois teve distribuidora entrando em RJ, que era uma coisa que a gente achava que não era possível. Saneamento. A gente, durante muitos anos, achava que investir em saneamento era muito bom, a gente ainda acha, mas por quê? Porque não tinha uma obrigação de investimento. Então, esse cara raramente queimava fluxo de caixa livre, né? O cara, estou tendo mais perda, estou tendo menos geração de caixa operacional, paro de investir. Hoje em dia não pode mais, tem um marco de saneamento. Então, hoje em dia ficou mais difícil você gerar caixa no saneamento. Então, os setores vão mudando muito, né? E aí, um gancho para outra pergunta, que é sobre os spreads, a gente vê que a gente acha que ainda tem um valor interessante no investimento em boas gestoras de crédito, em bons produtos de crédito, porque, apesar do paralelo ser muito válido que o Pierre trouxe, os spreads são, na média, razoavelmente mais altos do que foram lá em 2019, mas nem é uma comparação totalmente justa, porque o mix é muito diferente. Então, em 2019, o número de emissores era muito menor do que é hoje, o número de setores acessando o mercado de capitais era muito menor do que é hoje, né? Então, isso traz mais volatilidade, mais dispersão de preço e mais oportunidades também, né? Então, a gente acha que ainda tem muito valor, assim, muita coisa para fazer de interessante, que tem a ver com essa sua pergunta, né? Que poxa, passamos bem. Eu acho que foram momentos muito difíceis, né? Mas eu acho que o mercado amadureceu ainda mais, né? Então, a liquidez no mercado secundário aumenta dia após dia, o número de emissores e setores acessando o mercado aumenta toda hora. Oil and Gas não acessava o mercado até agora. Hoje em dia, a Enel está aí fazendo dívida de 20 anos de infraestrutura. Então, assim, é um novo setor aí que se juntou. Então, eu acho que a lição que fica o mercado vai crescer cada vez mais, a gente precisa estar preparado. E aí, o que eu acho que é o mais importante, né? A nova realidade é uma realidade de maior volatilidade, mudanças de preço, que não é a mesma vol de equity, claro que não, mas as notícias e as novas informações são agregadas ao preço do ativo rapidamente, né? Empresas soltam um resultado, no dia seguinte o spread abre 200 bips. Né? Então, muito relevante. E o que é importante? Importante é a gente ter, obviamente, uma governança muito robusta e uma equipe muito robusta. Então, a gente tem investido muito nisso. Né? Então, o tipo de analista que é necessário hoje para crédito é um analista como um analista, por exemplo, de equity, faz há muitos anos, que é o analista com cabeça de gestor, assim, no sentido de estar o tempo todo ligado em preço e em risco-retorno. Né? Então, é cada vez mais importante na nossa cabeça uma equipe robusta, sênior, com esse perfil de análise. E aí sim, eu acho que ter passado bem e num mercado cada vez mais robusto é cada vez mais oportunidade que surge, né? Com mais volatilidade também, né? Com mais variação de preço. Então, a gente é super otimista mesmo. Assim, a gente está falando muita coisa de curto prazo aqui, né? Mas a gente, no médio e longo prazo, a gente é muito otimista mesmo com o mercado. A gente acha que, de verdade, meio clichê isso de que está começando, né? Mas a gente acha que está começando mesmo, assim, sabe? O Brasil é muito grande, tem muita coisa para surgir, tanto em termos de instrumentos, quanto em termos de novos gestores, novas estratégias, novos emissores. Então, a gente é muito animado aí com a classe. Legal. Até um bom gancho aqui para a próxima pergunta, né? Um pouco que você falou. Dá para dizer que o mercado de crédito no Brasil ele é um mercado novo, né? Você pega 10 anos atrás,
muitos tipos de produtos que possivelmente nem existiam, né? Hoje em dia a gente tem dentro de crédito diversas subclasses, né? Crédito privado high grade, high yield, FDIC, estruturado, special situation, infra, enfim, uma gama de produtos hoje que para tudo que é apetite de risco, né? Alvo de retorno. Então, Fadu, para fechar aqui, para não consumir muito mais tempo e não atrasar os outros painéis, como é que você vê o desenvolvimento dessas subclasses dentro de crédito de uma forma geral, né? A gente conversou muito sobre os produtos aqui high grade, eventualmente um pouco de high yield, mas a verdade é que o crédito desenvolveu muito também outras modalidades de produto. Então, como é que a casa está vendo essas oportunidades e os benefícios para o investidor também de ter mais opções dentro do mercado de crédito privado para ter um percentual da carteira alocado? Eu vou dar um pouco a resposta para a sua pergunta, porque eu não vou falar a visão da casa, vou só refletir em relação a essa questão dos novos produtos. E o mercado de crédito, estou no mercado de crédito já há mais de algumas décadas. E é engraçado, né? Assim, evolução, né? Evolução. Posso dizer que eu peguei o mercado de crédito aqui quando ele era um bebê, né? Ali em 2000, 2001. O que a gente operava? CDB, CCB, até o episódio do Santos era o CCB. E aí a gente foi vendo a criação de ativos, até que de repente veio 3CB, veio a CCB vinculada, depois veio a CDCA, depois veio o CRA, depois veio o CRI, depois veio o LC. Então, várias fases desse bebê, a puberdade, a adolescência. Será que a gente está na fase adulta já? Não sei ainda. Mas a base, né, sempre foi a mesma, que é a análise e a qualidade do crédito. Se o instrumento vai ser uma CCB, se vai ser uma debênture, se vai ser um fiagro, se vai ser um CRA, se vai ser um CRI, essa essência nunca mudou. Que você tem a evolução é a do ativo. E aí o ponto-chave de cada um desses ativos, foi falado, é o que você tem ali vinculado em termos de garantia, o que está fazendo aquele aquele devedor seguir exatamente aquele cronograma ao longo do tempo, porque é cíclico, né? As distribuidoras são as queridinhas. De repente, você tem uma caça às bruxas em relação a quando vence a emissão e quando vence a concessão. É a mesma coisa o setor de saúde, o setor de varejo, diversos setores, né? Não tem um setor bom ou um setor ruim, não tem um ativo bom ou um ativo ruim. Você tem ali mesclado. Então, o mercado de crédito hoje, perto dos anos passados, está assim, maravilhoso. Pode estar muito atrasado ainda, mas perto do que é o que a gente tinha, em termos de estrutura de ativos, em termos de liquidez, em termos de diversificação, né? Hoje a gente fala, olha quantos setores a gente fala, olha quantas classes a gente pode falar, a gente não está limitado só em corporativo e bancário. Olha o que a gente teve de evolução, principalmente por conta dos isentos, apesar de ter uma força muito grande regulatória para tentar atrapalhar um pouco isso. Mas olha o que você teve do lado do imobiliário, do lado do agro, enfim. Realmente o mercado de crédito hoje está num ponto que nunca teve antes em termos de estrutura de uma maneira geral. Então, assim, o cenário vai ser sempre muito construtivo, principalmente por conta desse momento que a gente está vivendo. Acho que ainda tem um espaço muito grande para evoluir, principalmente, como o PR comentou, os estruturados são pouquíssimo utilizado. É algo que ainda tem uma certa aversão. Então, acho que a próxima fase é avançar mais na parte de estruturados. Special City, foi engraçado, né? Pularam alguns degraus assim, para já chegar no Special City. Então, tem casas super consolidadas, focadas nisso. Tem um meio termo ali que eu acho que é o próximo passo. Legal. Bom, Pierre, Antônio, Fadu, muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo. Ainda temos painéis por vir de renda variável, depois um pouco da indústria de previdência, então fica o convite para acompanharem aqui com a gente o resto do evento. Agora, se não me engano, a gente vai ter uma pequena pausa, refil de água, café,
E daqui a 5 minutinhos a gente volta para os próximos painéis. Obrigado a todos. Obrigado.